eu, como um pastor prático, não consigo justificar meu povo sempre. Porque, por exemplo, esse casal homoafetivo, ele vai me perguntar por que eu estou tolerando tal pastor no terceiro casamento. Uhum. Então, assim, ó, se eu estou errado, ele está certo? Uma coisa não justifica a outra, mas é isso que o pessoal usa como arma. Sim. Aquilo que a igreja não está testemunhando de bom. Então, vocês falam dizendo que a gente está errado, que a gente vai para o inferno. Na nossa doutrina bíblica é isso, mas o contra-ataque então, você está prendendo o pastor abusador. Uhum. Você está vendo o gargalo? Sim. Eles vão dizer, a conta não fecha, pô. Você está dizendo que eu estou errado, mas teu povo não é santo. Sim. Mas uma coisa não anula a outra, Com né? certeza. Né? Mas na cabeça dos militantes, é isso. Entendeu? Eles vão pegar tudo que pode, dedo no olho, para fazer uma guerra de narrativa. Então, eu sempre ensino, principalmente a homens e pastores, faça guerra contra a cultura, mas faça primeiro a partir desse Éden privado. Ame tanto essa mulher, que essas crianças suas fiquem rindo de bobo, dizendo, meu Deus, eu não vou querer outro padrão, eu quero um marido assim, eu quero uma esposa assim. Daí começa a guerra. Uhum. Como disse o salmista, Salmo 127, os filhos são flechas na mão do arqueiro. Então, ame tanto seu marido, ame tanto sua esposa, ame tanto sua casa, que, bum, esse Éden contamina. Então, a possibilidade do desvio dessas crianças é menor. Essas crianças vão viver esse padrão, né? Então, assim, a Keila já trabalha isso na cabeça dos meninos. 7 anos, o Thiago já está ouvindo que é um casamento, que idade, olha só, eu não falei isso. A Keila está ensinando a eles que idade ela quer que eles saiam de casa já casados. Programando, Sim, entendeu? Então, por exemplo, para os meus filhos, o beijo só é para quem casou. Uhum. Meus filhos já cobraram, assim, namorado na porta da igreja. Casou, nem chamou a gente? Não, casou não, porque para eles essa Sim. intimidade afetiva é do casal. Sim. Então, a gente não vai chegar a lugar nenhum. O que eu quero dizer? Uma coisa não justifica a outra. Mas a gente não chega a lugar nenhum ao afirmar que o vizinho está errado. Sim. E o vizinho não consegue ver o nosso lado producente. Então é contraproducente viver apenas de guerra. Uhum. O que é produção? Guerra e paz. Sim. Pamonha de sal e de doce. Tem dias que você ataca a cultura. Tem dias que você fecunda a família. Mas a igreja, me permita colocar nesses termos, ela tem escândalos seletivos. Uma coisa, por exemplo, a homossexualidade escandaliza muito ela. A fome não. Eu faço o teste. Sim. Eu boto uma campanha lá. Gente, me ajuda a comprar 1000 cestas. É um parto. Sim. Mas se eu postar lá que eu sou contra o casamento... Eu fiz o teste. Eu fiz uma campanha social para arrecadar 100 cestas básicas. 4 comentários. No outro dia eu fiz uma postagem Lula-Bolsonaro. 5.000 comentários. No outro dia eu fiz uma postagem contra a agenda gay. Mais 4.000 comentários. Então, a Igreja Evangélica Nacional ela está treinada para escândalos seletivos e por isso ela não entende a contraprodução. Ela acha que a heterossexualidade é sinônimo de salvação. E não é. Você pode ser hétero e ser reprovado. A homossexualidade ela nunca vai ser aprovada por Deus. Você vai fazer recortes, vão ser caros. Você pode ter igrejas inclusivas aqui na Terra, mas o céu é exclusivo. Tem porta, sabe? E vai ter que entrar pela porta. Mas essa igreja, ela foi treinada a estar contra o padrão que não é bíblico. Mas nem sempre ela mesma pratica esse padrão, o oposto do que ela condena no outro. Então, a gente só vai encontrar um caminho pleno quando a gente juntar o ir e o voltar. O fazer guerra contra a cultura, porém a gente saber que a nossa família está sendo mantida como uma filial da Nova Jerusalém. Você entende que é possível alguém nascer já com uma predisposição à homossexualidade? Hoje, por exemplo, ontem mesmo a Keila me mandou uma matéria
e eu vou gravar um material sobre isso. A China começou um programa social para combater a emasculação dos jovens. Os jovens chineses também viraram majoritariamente emasculados. Emasculado é afeminados. Então, há uma agenda mundial. Então, nos meus estudos sobre masculinidade, a agenda é teológica, é filosófica, é política, é artística. Então, é proibido ser homem de maneira clássica. Mas o pior, se a gente debruçar mesmo, se a gente pegar um Google básico ali, começar um mapeamento, a gente vai perceber uma agenda química e genética na nossa alimentação. Acredito que vocês lembram, há 25 anos, 20 e poucos anos, quando o Fantástico noticiou pela primeira vez a alimentação transgênica. Uhum. Então, toda essa mutação química já é provado por alguns estudos que ela bloqueia a produção de testosterona no homem e ativa na mulher. Então, até a emancipação sexual da mulher mais ativa, tal, está sendo química. Os nossos filhos, de alguma maneira, já estão nascendo mais esquálidos, fisicamente falando. Necessitando de reposição de GH, de testosterona, essa sensibilidade já no espírito da época, comum aos nossos filhos e netos agora. Então, há uma agenda contra a masculinidade. Então, na minha experiência pastoral, nenhuma mulher até hoje falou nasci assim. Eu entendo o lesbianismo como uma ruptura na guerra de gênero. Os homens, na sua prevalência, são machistas, opressores ou omissores. A mulher está ensinada pelo feminismo hoje a reconhecer seu cansaço. Cansei. Então, a tolerância que a Amélia tinha 40 anos atrás não tem mais com a mulher moderna. Então, hoje ela tem a emancipação financeira, ela tem o amor de um pet e ela tem um sex shop. Então, ela pode viver muito bem sem um homem. Muito facilmente, na pós-modernidade, né? As lésbicas que me procuraram para serem discipuladas, todas falaram, cansei. Encontram no corpo feminino o amor, a proteção e o cuidado que não acharam no corpo masculino. Uma delas, a última, era uma das líderes mais eficazes da igreja que eu pastorei. Ela falou bem assim, eu sei o que você pensa, você é um pastor generoso, porém é um pastor tradicional. Então não quero gerar esse sofrimento, estou saindo da igreja, entregando os meus cargos, vou começar o relacionamento com a moça. Um jovem evangélico, meu ex-namoradinho, tentou me violentar, tirar a minha virgindade e tal, não sei o quê. Gerei um bloqueio e comecei um relacionamento sexual com uma mulher e me descobri. Então ela chegou para mim e falou bem assim, eu só dou um conselho para o senhor, trabalha com família, com masculinidade. Treine seus homens, porque depois que uma mulher experimenta o corpo de uma outra mulher, só um milagre para trazer ela de volta para Cristo. Eu afundei na cadeira. Porque o que ela estava dizendo? Uma mulher sabe como fazer o corpo de outra mulher funcionar concernente ao prazer. E a maioria dos homens que não entendem a questão acham que sexo é penetração. Quanto maior o falo, mais ele acha que domina o rolê. E a mulher tolera um relacionamento abusivo, tóxico, por inúmeros fatores. Proteção financeira, manutenção da família, manutenção religiosa ou da reputação social daquela família. Porém, talvez, assim, eu já sentei com mulheres que dizem, eu nunca tive orgasmo, eu não sei o que é ter prazer nesse relacionamento. Prazer é só dele. Então, olha o que ela fala pra mim. Os homens não sabem dar prazer ao corpo feminino. Então, todas as mulheres falaram, cansei, encontrei na mulher o que não encontrei no homem. Porém, 80% dos homens falaram pra mim, nasci assim. 20% deles falaram, fui abusado, tal, entrei nesse mundo, quis, aceitei, hoje sou isso. O nascer assim, não existe o gene homossexual, o gene gay, o DNA gay. Porém, em explicações ou estudos que eu já vi de alguns profissionais, na concepção da vida existe distribuição química hormonal, masculino e feminino,
Porque a vida é concebida em ponto neutro, né? Depois a concepção masculina e feminina. Nessa distribuição hormonal, pode-se receber uma carga genética mais a um lado do que o outro, porque tudo descende, tudo que não é funcional em direção daquilo que a Bíblia diz ser criação, é a origem lá do casal. É a origem lá de Adão e Eva. Então, é interessante essa tese, por quê? Porque a gente vê crianças de 3 anos com trejeitos. E o pai é crente, orou, ungiu, levou para a campanha e não foi abusado, tal. Eu analiso, né? Para mim não é uma questão fechada, é uma questão complexa. Pô, nasce assim, como assim? É uma escolha, é um comportamento. Mas essa agenda também química atacando o plano final de Deus, que é a família, e a família se torna inviável se o homem for desconstruído, pode também estar afetando essa questão de maneira química, e o homem já nasce com esse sentimento homoafetivo. Como eu disse aqui nos bastidores, homoafetividade ainda não é homossexualidade. Homossexualidade é atividade sexual. Homossexualidade é atividade sexual. Homoafetividade é o sentimento homossexual. Então, os homens pós-modernos têm sentimento homoafetivo, mesmo que nem todos sejam homossexuais. E a igreja, ela está escandalizada moralmente, mas ela tem que mergulhar nessa seara, fazer esses diálogos, chamar os profissionais que são cristãos para a gente conversar sobre o assunto. Todos os acadêmicos, teóricos, são filosoficamente de esquerda. Eles vão levar para o caminho filosófico deles. E nós, como povo de Deus, não tem que estar apenas na pauta moral, tem que ir além dela, entrar na questão, discutir, produzir, escrever artigos. Então, por exemplo, hoje a psicologia é marginalizada. Acho que Canadá ou Austrália proibiu a abordagem terapêutica para o homossexual em crise de identidade. Porque, olha só, um dos nossos obreiros lá em Brasília é o Robert. O Robert foi transexual e ia casar com um italiano, ficou anos como profissional de sexo na Europa. Hoje ele é um homem de Deus, um teólogo, um pregador, um dos caras biblicamente mais profundos que eu conheço. Mas é um homem sem a genitália. Só a cirurgia para tirar parte do bumbum dele, nós pagamos mais de 30 mil reais. Entende? Então, assim, ó, é um assunto muito caro e muito profundo para a gente ficar tratando só no aspecto moral, certo e errado. Entra na seara, estuda a alma humana, vê todos os meandros dessa questão, sabe? E não apenas ficar reagindo ao que a esquerda está definindo como família. É para a gente entrar e produzir como o pessoal está produzindo. Porque, por exemplo, ele foi para um debate na Rede TV. Aí um psiquiatra secular falou, não existe ex-gay. Aí ele falou bem assim, então eu sou um fantasma. eu sou um espectro aqui. Sou um fantasma. Então, olha que interessante. Esse pessoal de Deus existe, o ex-trans, o ex-travesti, o ex-gay, mas a igreja ainda ela está na infância da causa, porque ela ainda está na pauta moral da configuração das coisas, sabe? Quando a gente tem que se aprofundar. E, como eu estava falando, a marginalização da psicologia. O Conselho de Psicologia aqui no nosso país é proibido. É tomado filosoficamente pelas teses que retiram Deus da equação. A perspectiva de Deus não é bem-vinda. Então, assim, ó, para mim, na minha pergunta, cadê o melhor psicólogo desse país cristão interferindo, produzindo, escrevendo artigos, peitando o Conselho de Psicologia? Existe, tá aqui a tese. Cadê o cientista cristão para quebrar as narrativas? Entendeu? Porque até essa narrativa científica, eles estão que o cromossomo masculino está desaparecendo para justificar a homossexualidade. Se você já amou esse trecho, você vai se inspirar ainda mais assistindo o bate-papo completo. Clica aqui.